Gente querida, estamos em mais um Luz do Som, um local onde a gente pode falar com diversos amigos e professores de música, músicos, e dessa vez é uma convidada muito especial, que eu tenho a honra de conhecê-la num momento muito emblemático na minha vida como pai, como estudante, quando a gente estava junto estudando o nosso curso de pós-graduação em Pedagogia do Instrumento. É uma musicista que eu tenho um carinho super especial e eu queria apresentar para vocês Cláudia Pinto, que está aqui junto comigo dessa vez, para a gente poder bater um papo super legal sobre música, sobre a vida de ser professor de música, sobre ser musicista, né? Ser professora de música. Bem, Cláudia é mãe de Manuel, esposa de Éden, clarinetista. Gente, é um absurdo. Vocês vão ver assim no bate-papo, já dá para sentir o quanto Cláudia é musical, o quanto ela é incrível naquilo que ela faz. Ela é bacharel em clarinete, licenciada em música pela Universidade Federal de Pernambuco, fez esse curso de pós-graduação junto comigo também pela UFPE de Pedagogia do Instrumento, que eu tenho a honra de estar junto com ela. Atualmente é professora no Conservatório de Pernambuco e também na Orquestra Cidadã, um projeto super relevante aqui na cidade do Recife. Cláudia, muito obrigado por estar aqui, é uma honra, que bom estar aqui com você, de verdade. Me sinto honrada e muito grata com o convite. Que ótimo, minha querida. Olha só, Cláudia, a ideia da gente aqui, como a gente já estava um pouco conversando, né, é que você fale um pouco sobre essas suas experiências musicais, que você fale sobre sua vida. E eu queria perguntar logo de cara para você o seguinte: como é que começou essa sua paixão pela música e pelo clarinete? Diz aí pra gente. A paixão pela música começou com a minha avó, né? E de uma forma assim que eu nem percebi, era muito natural. Minha avó tá sempre cantando. Ela fazia serviços de casa cantando, ela brincava com a gente cantando, ela sempre estava ensinando brincadeiras de rodas e a gente estava sempre cantando. Então, o canto fez muito parte da minha vida. Quando eu estava no Fundamental 2, eu estudei na escola, a Escola Cônego Jonas Taurino, que é uma escola que fica em Peixinhos, Olinda, e nela tinha uma banda sinfônica. E eu achava muito bonito aquela banda tocando, só que o curso de música era à noite. E eu muito novinha, o lugar não era assim muito bem visto pelo meu pai, ele achava perigoso. E eu acabei vindo estudar nessa escola já quando estava no finalzinho do Fundamental 2. E o clarinete, assim, foi um instrumento que eu amei, assim, de cara. Mas eu gostava muito de todos os instrumentos da banda. Eu gostava do sax, eu gostava da flauta, eu gostava do trompete, eu gostava do trombone. Mas teve uma identificação, porque eu, na época de clarinete, só tinha menina. Então eu fui me aproximando das meninas e assim, já gostava do clarinete, né? E fui me afeiçoando àquele ambiente que era mais feminino, eu me sentia mais incluída. Os outros só tinham meninos, a gente só tinha meninas nos clarinetes e na flauta transversa. E aí eu acabei ficando com esse instrumento maravilhoso, o instrumento mais lindo do mundo. Ah, que maravilha, né? Então, é impressionante, né? Como tem pessoas, você falando da sua avó, que estimulam a gente, né? Para poder a gente estar fazendo música. É impressionante quanto isso fortalece nessa questão musical e quanto essas memórias são vitais nesse processo de construção musical. Cláudia, Lá tinha canção para tudo, tinha canção para dormir, canção para comer, canção para tudo. olha isso, Isso com meu filho. Eu achei tão positivo que eu repito com meu filho. Aqui em casa tem canção para tudo. essas relações afetivas, né, fazem parte aí desse universo musical muito importante que vai deixando marcas na gente. Você falou desse seu início aí e eu fiquei pensando, né, sobre essa questão especificamente do clarinete, né? Como é que o clarinete vai se desenvolver? Como é que você chega nele? Você disse que tinha esse grupo de meninas, né, que já tocava clarinete, é isso? Fala um pouquinho mais sobre a gente, sobre essa questão. A banda sinfônica era uma banda escolar, né? Alunos dessa escola e da comunidade faziam parte da banda.
Então, eu comecei naquele modelo conservatorial, né? Era uma escola de música, mas não era uma escola específica de música, mas tinha um modelo conservatorial. Então, nós tínhamos aula de teoria, solfejo, percepção, e só depois de um ano é que pegava no instrumento. Então, nesse período que eu fiquei somente lá na teoria, eu fui me aproximando do pessoal da banda, assistia o ensaio, sempre observava, e eu gostava muito do clarinete. Uma influência assim bem positiva assim para eu ter pego o clarinete. Tinha ou tem, não me recordo, um programa na TV, na rádio universitária chamado O Tema é Frevo. E eu conheci um programa feito pelo Hugo Martins que falava sobre as obras do Lourival Oliveira, do frevo para clarinete. E quando eu Nossa. escutei aquelas obras, eu disse, eu quero tocar clarinete, porque clarinete pode tocar frevo. E frevo é uma coisa que é um estilo musical que eu consumo o ano todo. Se eu tiver feliz de ver frevo agora, boto lá, escuto, não importa o mês do ano. É uma música que eu consumo, que eu gosto. Minha avó cantava muito o frevo de bloco, o frevo canção em casa. E eu comecei a me afeiçoar ao clarinete pela sonoridade, pelas informações que eu fui tendo. E uma coisa que me deixou assim muito antenada assim com o clarinete, muito ligada, é que eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. Embora eu seja uma pessoa disciplinada, mas eu gosto de diversificar. E quando eu vi no clarinete, eu vi que ele cabia bem no frevo, na banda sinfônica, na orquestra sinfônica, no jazz, no choro. Aí, à medida, quanto mais eu conhecia esse instrumento, eu dizia, esse instrumento é muito versátil, é muito legal. E eu vou ter que estudar a minha vida inteira e não termino de tocar ele direito, porque eu achava ele assim muito versátil. E essa amizade com as meninas, né, facilitou porque elas iam me mostrando, elas iam falando um pouco da vida delas, elas diziam assim, você conhece o fulano? Fulano começou assim, como a gente, hoje toca na orquestra sinfônica. Você conhece o ciclano? Ele toca na banda sinfônica. E elas mesmas faziam os trabalhos dela, né, com grupos de frevo, quartetos, duetos, e eu ia assistir as meninas tocando, e até que quando a primeira vez que eu vi um homem tocando clarinete, eu disse, tem homem toca clarinete também? Nossa. Porque era a minha vivência, né? Era o meu mundo. E eu não sabia que música era profissão. Eu não Uhum. sabia. Eu fui porque eu estava afim de tocar, eu estava afim de fazer música, eu estava afim de viver aquela história. E eu já estava tocando direitinho quando eu comecei a perceber meus colegas arrumando os seus empregos. Eu disse, poxa vida, eu ainda posso ganhar dinheiro com isso, é tão legal, eu ainda posso ganhar dinheiro com isso. E aí, quando eu terminei, eu já estava no ensino médio, quando eu vim ter essa consciência, né, porque no começo era tudo muito amor, muito sentimento. E aí, quando eu vim ter essa consciência de que era uma profissão, eu disse, não, eu preciso de ajuda, porque lá no Jonas Taurino nós não tínhamos professor de música, era o mais velho ensinando o mais novo. Né? Era tradição oral, era imitação, era tudo. Não tínhamos professor, a deficiência de professor era bem grande. E eu fui para o Centro de Criatividade e comecei a estudar com o professor Manuel Agostinho. E quando eu cheguei lá, que eu vi o povo assim, tocando pra caramba. O professor Manuel Agostinho assim, um professor que forma clarinetista aos montes. Né? Ele já tem mais de 30 anos de ensino. Isso já era no conservatório? No Centro de Criatividade. No Centro de Criatividade. Atualmente, Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. Perfeito. E aí, quando eu comecei a tocar, eu cheguei lá assim, meio envergonhada, né? Eu vi aquele povo tocando bastante, o pessoal já fazendo concertos, fazendo um monte de coisa. Assim, rapaz, deu ruim para mim, vou ter que correr atrás do tempo perdido. E aí, o professor Agostinho, quando eu comecei a tocar, ele disse, você aprende rápido, a música é boa. E eu achava aquilo super difícil, eu pensava que ele estava dizendo isso só para me incentivar, né? Uhum. Eu estudava, mas assim, a minha referência era aquele povo que tocava muito, muito, muito. Então, assim, eu estava um pouquinho distante, porque eu estava chegando naquele momento. E aí, quando eu comecei a estudar com o professor Agostinho, eu disse, não, é o que eu quero. É o que eu quero, mas eu percebi que eu estava muito verde no instrumento para fazer um bacharelado, eu até passaria no vestibular, mas eu não sei se eu faria um curso bem feito.
E eu tenho isso muito em mim, essa cobrança, né? Essa autocobrança. E eu disse, eu vou fazer licenciatura. Vai que eu gosto. E Aham. aí, o começo da licenciatura eu não gostei muito, não. Não gostei não, muito não, começo não. Quando eu cheguei na metade do curso, quando as coisas foram ficando mais sedimentadas assim na minha mente, quando a gente conclui aquela parte das disciplinas de iniciação musical, veio a oportunidade de estagiar no conservatório. Aham. E foi na mesma época que aconteceu um acidente na escola, no centro de criatividade, né? O teto da cantina teve uma fissura, caiu, teve algumas coisas de manutenção e a escola teve que fechar, acho que por um ano ou mais, para que fizesse Nossa. uma reforma estrutural. E Uhum. naquele ano que eu fui como estagiária para o conservatório, eu fui como estagiária de musicalização. E aí eu me aproximei dos professores de clarinete e no que eu me aproximei deles, eu fui vendo outras visões, né? Que não é que o Agostinho não tenha me apresentado, é que naquele momento eu tinha maturidade. Então, foi no conservatório que eu comecei a ter oportunidade de tocar em orquestra, foi no conservatório que eu comecei a ter oportunidade de tocar com acompanhamento de piano, comecei a ter a oportunidade de fazer música de câmara, transferi meu curso do Centro de Atividade para o Conservatório, lá eu terminei o curso técnico na classe do professor Isaías, enquanto isso eu era estagiária lá na musicalização. E quando eu terminei a licenciatura, eu disse, não, eu não vou para o mestrado agora, não, eu vou para o bacharelado, eu vou botar isso que está aqui dentro há muito tempo para fora. E foi no bacharelado que eu comecei a gostar de dar aula de clarinete. Olha isso. Foi no bacharelado, porque foi no bacharelado que eu comecei a conhecer as peças mais a fundo, a conhecer mais sobre rotina de estudo, saber o que funcionava para mim, saber o que me fazia perder tempo no meu estudo. Fui conhecendo o repertório, fui tendo a oportunidade de ir para festivais. As oportunidades vão surgindo, né? A rotina do bacharelado ela é mais pesada, você faz duas provas públicas por semestre, isso só na disciplina do instrumento, fora a música de câmara, fora outras atividades. Uhum. E aí foi no bacharelado que eu comecei a gostar de dar aula e abri o concurso do estado e eu passei, Olha né? só. E eu passei e eu estava no finalzinho do bacharelado quando eu fui chamada. Nesse meio tempo, eu estava fazendo ainda a especialização em ensino de História das Artes e das Religiões. E eu gostei na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu estava fazendo, então foi o meu primeiro contato assim com a pesquisa e eu foquei assim, eu super foquei, sabe? O curso era Ensino de História das Artes e das Religiões. O link para fazer meu TCC era enorme. Mas eu fiz um foco bem pequenininho. Eu fui lá e estudei as 4 peças para clarinete e piano de Oswaldo Lacerda, porque ele foi um compositor que ele era professor e ele gostava de fazer obras para estudantes e ele fez muita coisa para clarinete. Então eu foquei no Lacerda, eu estudei, foquei em música brasileira erudita, que até hoje não tem uma divulgação assim tão grande. Então, eu fui a primeira aluna do bacharelado a fazer um recital só com música brasileira, erudita. Comecei a pedir aos jovens compositores da época, faz música para mim, eu quero tocar, eu quero ver. Nossa, que Então, comecei legal. esse trabalho. Então, quando eu terminei o bacharelado, eu já estava professora no conservatório. E quando eu chego no conservatório, os meus colegas me receberam muito bem, né? Eles já tinham sido meus professores, né? O Isaías e o Jonatas tinham sido meus professores, me receberam muito bem. E eles disseram, que bom que você chegou. Agora a gente vai se divertir com o pessoal do técnico e vai deixar os iniciantes para você construir sua história. Eu que estava com a cabeça assim, fervendo, né? Estava naquela fase de pesquisa, de peça, de recital, de festival, observo com o olho muito focado na alta performance, querendo tocar muito, estudando o exceto de orquestra, esperando que a qualquer momento abrisse o concurso nas orquestras vizinhas para eu poder fazer.
E aí eu tive que olhar para quem estava chegando. Eu tive que olhar para os improváveis. Imagino. Aí, nesse sentido, eu vou já engatilhar uma pergunta para você, porque eu acho que essa temática é fundamental. Você falou, né, só para fundamentar ainda mais isso que você está dizendo, você falou desse seu processo, né, que você começou com um grande professor, teve todo esse processo de formação, chega na licenciatura, faz o bacharelado, se aprofunda ainda mais na questão técnica do instrumento, né, tendo começado no nível de um curso técnico e sendo professor agora de um curso técnico, como é que é essa sua atuação nesse cenário que você já está desenhando aí, né, dentro da iniciação ao clarinete? Como é que é o teu trabalho especificamente na área da educação musical, da iniciação ao clarinete, no ensino de clarinete dentro do Conservatório Pernambucano? Quando eu cheguei para ensinar clarinete, eu ainda fazia alguns trabalhos com musicalização, lá no conservatório mesmo. O primeiro ano que eu fiquei no conservatório, eu fiquei nos dois núcleos. Depois eu disse, não, vou me dedicar somente ao clarinete, que é o que eu gosto mais, e a minha linguagem, que eu tenho mais afinidade. E quando eu cheguei assim no clarinete, que eu vi os alunos novinhos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, olhando para mim assim, cheio de esperança. Enquanto eu estava querendo tocar Poulenc bem, enquanto eu estava querendo fazer obras mais pesadas bem, que eu considerava mais pesada, estava aquela pessoa lá ingênua, olhando para mim, querendo aprender a tocar as primeiras notas. E eu me perguntava todos os dias, todos os dias, todas as aulas, eu olhava para aquelas crianças e adolescentes e olhava assim, como é que se começa? Pensa, Cláudia, como é que se começa? Um grande desafio, né? Porque naquele momento eu já tinha esquecido um pouco como é que se começa. E eu comecei a trabalhar com eles assim, o conhecer o instrumento mesmo, o soprar, trouxe aquele mundo que eu vivi lá na musicalização, comecei a trazer para a sala. Mas eu ainda era um pouco dura com eles, né? Eu era um pouco dura. Eu era muito assim, tem que fazer, a meta é essa, a meta é aquela. Uhum. Mas eu fui ainda assim, né, tentando saber como é que se começa, optando sempre pela construção do som, pela respiração, pela anatomia, né, postura, aquele medo que eu tinha que os meninos com a mão pequena, de repente machucasse a mão, tivesse uma tendinite, alguma coisa assim. Então eu fui muito com cuidadinho, muito lapidando. E quando fez 3 anos que eu estava no conservatório, naquele ano eu tive 2 alunos aprovados no vestibular, Nossa. que tinham chegado para mim não zerados, eles já tinham umas experiências de banda, né? Já sabiam ler partitura, mas eu tive que fazer muita lapidação, sabe, até chegar no nível. Então, um passou no vestibular para a licenciatura e o outro passou no vestibular para o bacharelado. Por incrível que pareça, a pedra mais bruta era o que passou no bacharelado. O diamante mais bruto, que me deu mais trabalho. E quando eles passaram no vestibular, eu disse, uau, como é que eu faço bem esse trabalho? Deu certo? A gente transforma, né? Deu certo. Aí no ano seguinte passou mais 2, no ano seguinte passou mais 2, e aí eu tô passando no vestibular todo ano, sabe? Todo ano, graças a Deus, eu passo no vestibular. E eu comecei a olhar para essa classe de iniciação com mais amor. O que antes era uma curiosidade, como se começa, o que antes era por imposição, Cláudia, a gente vai escrever aqui com o pessoal do técnico, é contigo. E nesse ano, após 3 anos, eu tirei licença maternidade, foi quando eu tive meu filho Manuel, e quando eu voltei, os professores disseram, como é gostoso pegar aluno que vem de tudo. Menina, é incrível como já vem tudo pronto, a gente não precisa regredir nada, você construiu tudo, a gente só pega dali para frente. E aí eu disse, não, eu estou no caminho certo. Foi quando eu comecei a apostar mais nos lúdicos, nos brinquedos, nos adesivos, nas brincadeiras, trazer mais o meu mundo da musicalização para dentro do clarinete. E hoje eu tenho uma linha de trabalho onde seja o aluno, o conservatório tem 3 níveis, tem iniciação, preparatório e o técnico. Seja iniciante, seja preparatório, seja técnico, eu sempre trago o lado do lúdico,
e sempre trago o lado da musicalização. Porque não precisa você separar o solfejo, a percepção, a teoria, a harmonia. Eu faço muito assim, tudo aplicado, tudo musicalizando. Então, eu dou uma aula de Mozart e eu digo para os meninos, olha, vocês só precisam saber 3 escalas, dó maior, fá maior e sol maior. Os meninos sabem, e ali a gente vai conversando sobre harmonia, sobre fraseado, sobre sequência. E o que eu quero que eles percebam é que não vai cair do céu, tem que estudar. Mas que é possível, que é fácil, que todos podem, não é? E depois de eu ter essas coisas assim mais sedimentadas, eu conheci o curso de filosofia Suzuki, que Olha era só já que legal. uma linha que eu já admirava bastante, né? Desde a época da licenciatura, tinha estudado, eu admirava bastante. Mas quando eu fiz a imersão, né, que eu fiz os 4 dias de filosofia Suzuki, eu disse, não, é por aí. Esse mundo que eu penso, ele está fundamentado. E aí eu comecei a estudar mais a filosofia Suzuki, foi na época que eu comecei mais da pedagogia do instrumento. Então, hoje, seja um aluno iniciante, seja preparatório, seja técnico, eu sempre vou inserir essa questão do caráter primeiro, habilidade gera habilidade, o que não existe no ambiente não pode ser aprendido. Então, são 3 frases do Suzuki para mim que são muito marcantes, que eu não gosto de deixar passar na minha aula. Só para E contextualizar, só para contextualizar, né, Cláudia, para todo mundo que está ouvindo, né, que o método Suzuki é esse método, né, que considera muito essa questão da língua mãe, né, da língua materna, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, que o grande Suzuki fez os alicerces, as bases desse método que hoje em dia é conhecido no mundo inteiro, nessa forma de transmissão do conhecimento, de abordagem de ensino, não é isso? Isso, então, esse método da língua materna, ele fez toda a diferença. Ele veio, assim, sedimentar aquilo que eu já acreditava. Então, eu conhecia de ouvir falar lá na licenciatura, quando você vê os métodos ativos da educação, mas quando você para e faz a filosofia Suzuki, que lê o livro Educação é o Amor, que você assiste aulas de professores com formação Suzuki, você entende muito melhor. E eu procurei me apropriar disso, porque faz muita diferença. Uhum. E eu tive também a oportunidade, eu já estava no conservatório há 3 anos e meio, eu passei no concurso do Criança Cidadã. Foi um concurso assim, para mim, bem inusitado, né? Eu estava gestante de 8 meses, fui lá, fiz o concurso e passei. Uhum. Aí, quando eu passei no concurso, eu disse, agora, eu lá com meu barrigão, o pessoal disse, você faz o seguinte, tenha seu filho e volte, que a gente não vai chamar o segundo lugar, não, a gente espera por você. Então, quando o Manuel estava com 2 meses e meio, eu comecei no Criança Cidadã. No começo eu levava o Manuel, porque ele mamava muito, tinha muito leite, então eu não tinha pego ainda o andamento do nosso relacionamento. Então, para garantir que ele amamentasse, né, como eu tinha muito leite, para garantir a amamentação, a carga horária era pequenininha, eu levava ele. No começo eu tinha medo do menino pegar uma gripe, alguma coisa, mas pegou nada. Nada. Enquanto ele estava no Criança Cidadã, não pegou foi nada. Pelo contrário, com 10 meses, teve um dia que ele estava correndo atrás do menino no campo. Do jeitinho dele, devagarzinho, mas estava. Que delícia. Mas então, deixe-me engatilhar uma pergunta que é promissora para você. Porque, para quem está ouvindo você pela primeira vez, né, gente, mais uma vez, não custa falar. Cláudia é uma super musicista. É incrível como ela consegue alinhar essas capacidades técnicas, musicais, com essa transmissão de conhecimento como professora. E ainda mais, Cláudia, que é um terceiro fator, que você já até falou disso algumas vezes, que é, além de ser uma super musicista, ser uma super professora, ser uma super mãe de Manuel, né? E eu queria que você tecesse um pouquinho dessas considerações sobre como é dividir o seu tempo de estudo como musicista, né? Como clarinetista, dividir o tempo de professora, né? Ainda mais com os deveres, digamos assim, a gente que eu também tenho os meus deveres aqui dentro da paternidade, você na maternidade, dividindo aí com seu querido esposo. Como é isso? Fala um pouco sobre essa relação, que eu imagino que não é fácil. A mulher na sociedade é extremamente cobrada, né?
E dentro da música ainda tem essa questão de ser mulher dentro da música, que a gente sabe que é um desafio muito grande. E como mãe, fala um pouquinho pra gente sobre isso também. Manuel é a minha escola. É a minha escola como pessoa, como ser humano, como mulher, como mãe, como musicista. Manuel é a minha escola. Manuel veio para acrescentar. Foi um filho desejado, foi um pedido que a gente planejou, pediu a Deus e ele nos deu, né? Tá aí, Manuel, Deus conosco. Deus atendeu o nosso pedido e ele veio. E eu nunca vi meu filho como uma barreira. E como eu fui mãe, eu já tinha 29 anos, né? Já é uma idade onde você tem as suas ideias mais maduras, né? Eu já estava formada, eu já estava com o meu trabalho, então já tinha muita coisa organizada na minha vida quando o Manuel chegou. E ele chegou para mim no que eu considerava meu melhor momento. Então, eu tive tempo de estudar sobre o que seria ser mãe, me planejar e desacelerar, né? No começo da minha história, você vai me ver aí fazendo 2 cursos de uma vez, trabalhando em 2 lugares de uma vez, estudando, ensaiando. Para que dormir? Não é? Para que dormir? Mas quando eu decidi engravidar, eu disse, não, agora é pé no freio, porque eu quero ser mãe praticante. Não que as mães que vivem uma vida acelerada não sejam mães praticantes, mas eu quis aproveitar essa oportunidade que eu tinha, Ícaro, porque a maioria das mulheres não tem esse privilégio. A maioria das mulheres acorda muito cedo, sai para trabalhar, chega tarde e ela não pode contar muito com o tempo cronos, ela conta com o tempo de qualidade. E Ela às não vezes pode. ainda falta aquela rede de apoio, às vezes, né? Às vezes, né? Tanto às vezes do Muitas marido, a vezes rede de apoio, muitas mulheres não se sentem amparadas assim, né? isso. E o meu esposo, ele foi criado num lar, assim, vamos dizer, extremamente patriarcal. Minha sogra nunca trabalhou, meu sogro era aquela pessoa que acorda, sai para trabalhar, traz o sustento, e minha sogra tinha que cuidar da casa, do menino, administrar o dinheiro, né? Ela tinha que fazer o dinheiro esticar para todo mundo. Se os filhos fizessem alguma coisa errada, a culpa era dela, que ela estava em casa para cuidar dos meninos. Então, ele veio de um lar extremamente patriarcal. Quando nós nos conhecemos e começamos a namorar, ele sabia que comigo não ia rolar repetir essa história. O meu lar, né, de origem, meu pai, minha mãe, também era assim. Minha mãe não trabalhava fora, mas a minha mãe ainda trabalhava em casa. Ela tinha um comércio em casa, né, que ela optou por poder ter esse comércio para poder criar a gente assim, estando mais perto. E meu esposo sabia que comigo não ia rolar. Quando ele me conheceu, eu já estava nessa vida de fazer uma faculdade, uma especialização, dar aula em 2 escolas, tocar numa banda. Ele já me conheceu, ele sabia que não seria desse jeito. Então, quando nós casamos, ele sempre se permitiu aprender. E uma coisa que nós fizemos aqui em casa foi cortar do nosso vocabulário a palavra ajuda. Não existe essa de, Claudinha, eu vou te ajudar. Não, ele não está me ajudando, ele está cuidando do nosso lar. Ele está cuidando de mim, ele está cuidando de Manuel. Consequentemente, ele cuida dele também. Então, ele foi aprendendo a fazer algumas tarefas domésticas depois que casou. Eu fui Olha só. ensinando a ele algumas tarefas domésticas. E quando o Manuel nasceu, ele foi aprendendo a cuidar do Manuel. Nós aprendemos a ser pai e a ser mãe. E ele é super participante de tudo, de tudo, de tudo de Manuel. Então, ele só não participou da amamentação diretamente, porque o leite era comigo. Mas o resto ele participou. Então, participava da amamentação, sim, porque lá no começo, né, a gente, assim, tá com fome, então ele vai para a cozinha, prepara comida, dá para a gente, dá aquele apoio que a gente precisa, né? A mulher, quando tem bebê, os hormônios ficam uma loucura, a gente chora muito. Então, assim, ele olha assim para mim, olhava para mim e fazia, tá tudo bem, me dava um abraço e estava tudo bem mesmo. Então, no começo da criação de Manuel, foi muito assim, ele me ajudando em tudo, participando, né? Olha, eu usando ajuda, ele participando de tudo. Verdade. Inclusive, no Criança Cidadã, quando eu cheguei, eu tinha 2 horários.
somente. Era uma manhã e uma tarde. Era terça-feira à tarde e quarta pela manhã, eu me lembro até hoje. Ele organizou os horários dele na escola que ele trabalhava para folgar na terça à tarde e na quarta de manhã, só para ir comigo, porque ele ficava com o Manuel enquanto eu dava aula. Então, esse comecinho ali, o primeiro semestre de Manuel, foi assim, a família toda ia trabalhar lá no Criança Cidadã, eles permitiram isso. Nós éramos pais muito inseguros, ele não se sentia confortável de ficar sozinho com o Manuel em casa e eu tirar o leite e ele dar. Então ele ia junto e fazia isso. Depois ele pegou o embalo e se resolveu e está se resolvendo até hoje. Eu imagino quanto essa rede de apoio, né, é fundamental, né? A gente sabe que isso é impossível nós imaginarmos, né, uma figura de uma criança, né, sendo cuidada somente pela mãe, né, especificamente. E que legal que você teve isso. Eu acho que isso é uma inspiração para outras mulheres que protagonizam tão bem quanto você, por exemplo, no seu instrumento, na sua profissão especificamente. Acho que isso é fundamental mesmo. Sim. E Manuel foi crescendo nesse ambiente musical, né? Desde a barriga até a hora de nascer. Eu lembro que quando ele nasceu, eu botava música para ele ouvir, ele respirava junto com o fraseado musical e eu ficava assim, como? Não, mas ele estava Nossa. vivo, estava aqui na barriga, eu toquei até a hora dele nascer. Eu lembro do primeiro concerto que eu fiz, ele era pequenininho, tinha 3 meses e meio. Eden ficou com ele lá no camarim, enquanto eu tocava no palco, Eden lá pedindo a Deus para o menino não berrar, pedindo leite. Eu lembro que quando eu desci, que fui pro camarim, Eden me deu um abraço tão apertado e disse, ai, que bom que deu certo. Ah, que legal, que legal. Então, Manuel foi criado nesse ambiente musical, tinha que estudar, mas eu sabia, o tempo todo eu sabia, que minha vida não ia poder ser mais daquele jeito que era. Se eu quisesse viver com aquele conceito de mãe que eu criei, tá? Uhum. Vamos ter sororidade. Tem mulher que tem outro conceito de mãe e tá tudo bem. Mas Perfeito. aquele conceito de mãe que eu criei não era incompatível com a vida que eu levava. Então eu desacelerei um pouco e eu quis o primeiro ano de Manuel ficar em casa, trabalhar só meio experiente. Então, tanto no conservatório como no Criança Cidadã, era puxado, porque eu saía de casa todos os dias para trabalhar, às vezes de manhã, às vezes de tarde, mas era só meio expediente, porque eu queria passar um tempo maior com ele, acompanhar o primeiro. Então, já que eu tinha esse privilégio de ter uma carga horária que me permitia fazer isso, eu fiz. Que E maravilha. a ideia era fazer isso por um ano e eu fiz por 2. Nossa, que legal, que legal. Não, que bom, fico super feliz. Eu não queria criar ele em hotelzinho, porque eu queria participar ali, de perto. O conceito de mãe que eu tinha naquela época era muito assim, de estar perto, de fazer tudo, de participar de tudo. E foi muito bom, não me arrependo. Se hoje Deus me desse mais filhos, com aquela mesma carga horária de antes, eu faria tudo de novo. Que Mas legal. hoje, Deus me desse mais filhos, com uma carga horária mais agitada, né? Porque hoje o Manuel está com 7 anos, eu fui acrescentando coisas, projetos, a minha carga horária não é mais aquela, ela voltou a aumentar. Mas eu desaceleraria, faria tudo de novo, porque é muito bom participar de tudo. E ele vai se acostumando, sabe? No começo eu não estudava nem meia hora sem ser interrompida. Hoje eu estudo 2 horas ou até mais, e ele aparece no quarto e começa a dançar o que eu estou fazendo. E às vezes eu tomo até como avaliação, sabe? Teve uma vez que eu estava estudando uma música muito chata para clarinete, o Capricho Espanhol. Ela é chatinha de aprender, de afinar, de deixar no pulso, e tem que ter aquela alegria espanhola, né? Do capricho. E eu estudava bem devagarzinho com o metrônomo, depois fui acelerando, depois tirei o metrônomo para ver o que eu conseguia acrescentar de criatividade. E eu lembro que ele começou a dançar quando eu cheguei nesse nível. Nossa. E quando ele começou a dançar, eu lembro de um conceito que eu tenho para mim. Se quando a gente toca criança
dança, se a criança se expressa, é porque você está comunicando-se bem. Se ele está dançando assim lindamente, eu devo estar tocando lindamente também. Então, Manuel participa de tudo. E eu nunca forcei ele a estudar música. Ele começou a me pedir para soprar no clarinete, e aí eu comprei um clarinel, que é o que ele chama de clarinete de criança. É um clarinete de Nossa, plástico. que legal, que legal. E aí eu dou para ele soprar, no dia que ele quer ele toca, no dia que ele não quer ele não toca, mas como ele agora está maior, né? Aí eu disse, filho, você só vai tocar bem se você tiver disciplina. E aí ele tem uma disciplina, ele estuda 20 minutos todos os dias. Tem que ir ensinando, né, esses passos, que a gente sabe que a resiliência faz parte, né, dos estudos, né? Cláudia, minha querida, deixa eu perguntar uma coisa para você, a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Mas deixa eu me perguntar uma coisa para você mais sobre o seguinte. Eu sei que você tem toda a sua vida como professora, né, como mãe, para conciliar tudo isso. E sei também que você tem essa alma da pesquisadora também, né? A gente fez esse curso de pedagogia do instrumento junto. E nesse sentido eu queria que você tecesse já as suas considerações com relação a essa questão da pesquisa, né? Quais são os seus planos para o futuro e o que é que você vem estudando especificamente em relação ao clarinete? Quais são os seus planos para o clarinete especificamente para o futuro? Depois de ter estudado com mais foco a iniciação à clarineta, na especialização que nós fizemos, quando eu olhei o meu trabalho pronto, eu disse, estão faltando duas coisas para a minha vida. Uma é criar rotina de estudo, estudar mais sobre rotina de estudo e estudar mais bibliografias de grandes clarinetistas para saber o caminho que eles percorreram e a gente copiar, porque o que é bom a gente copia. E a gente ia aprendendo, estabelecendo essas rotinas de estudo. Então, eu comecei a estudar muito sobre esse assunto, cheguei a produzir algumas lives sobre esse assunto com alguns colegas, né? Fiz recentemente o julho da musicalização com clarinete em 5 lives, né, do ponto de vista do professor, do ponto de vista dos pais, né, e família, do ponto de vista do aluno, do ponto de vista lúdico, do ponto de vista assim, dos conteúdos inerentes. E o meu próximo passo é trazer dentro da iniciação musical um método que trabalhe com canções conhecidas, nacionais, né? Canções brasileiras, canções do nosso folclore, porque é muito mais simples eu ensinar para o menino serra, serra, serrador, quantas tábuas já serrou, do que pegar uma música americana, que são a maioria dos métodos para clarinete, e trabalhar uma coisa de uma língua que não é a dele. Então, o menino pode cantar, o menino pode ver um método colorido, não é? E não pense que isso é coisa só de criança, os adultos eles gostam, eles vão lembrar da avó assim como eu lembro da minha. Então, quando eu estou dando aula para adultos, eu digo, olha, nós vamos trabalhar hoje 3 notas, sol, fá, mi, sol tudo solto, o fá é o dedo legal e o mi é a hora do pegador. Então, eu faço essa brincadeira mecânica e aí o que acontece? Ele aprende sol, fá, mi. Ok, aprendeu sol, fá, mi. Então agora vai aprender somente tocar uma música que tem o sol, mi. Sol, sol, mi, sol, sol, mi. Solta e pega, solta e pega. Já trabalhou coordenação motora com uma música conhecida. Então, o meu projeto agora é entrar nessa linha de pesquisar canções folclóricas conhecidas, familiares, aos ouvidos de crianças, jovens e de adultos, divulgando a nossa cultura, né? Divulgando a nossa sonoridade e tornando a musicalização com clarinete mais leve para que maravilha. Antes, não importa a idade. Que maravilha, de verdade. É bom demais, né, saber que a gente está pensando sobre isso, né, sobre se apropriar da cultura brasileira no nosso instrumento, né? Isso é fabuloso. Cláudia, eu queria te agradecer muito, muito, muito de verdade. É bom demais compartilhar a vida com você. Gente, quem quiser saber mais coisas sobre a Cláudia, eu vou deixar mais referências aqui dela pra gente. E de verdade, eu te agradeço muito pela oportunidade de ter conversado com você, ter dividido, você ter compartilhado com a gente essas experiências todas, viu?
Muito obrigada pelo convite e volto a dizer que eu me sinto honrada de estar participando do seu canal. Muito obrigada a você que nos assiste nesse momento, muito obrigada por me deixar entrar no seu espaço, trazer um pouquinho da minha história para vocês, e precisando de qualquer coisa, estamos aqui. Fica à vontade. Muito boa essa entrevista com a nossa querida professora Cláudia, não é? Então, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com pessoas que podem estar interessadas nesse tema, sobre conhecer mais sobre vida de professores na área da educação musical. Um grande abraço e até a próxima!